Você já olhou para o céu à noite e viu algo estranho, mas preferiu acreditar que era somente mais um satélite qualquer? Já sentiu que estava sendo observado, mesmo sem ouvir nenhum barulho? Já acordou mais cansado do que foi dormir, com a sensação de que algo aconteceu, mas sem nenhuma lembrança nem sonho, porque houve um momento em que milhares de pessoas passaram por isso ao mesmo tempo, e quando alguém finalmente decidiu investigar, descobriu que aquilo não deveria ter sido ignorado. Durante décadas, o Brasil foi palco de relatos estranhos envolvendo objetos voadores não identificados. A maioria deles foi tratada como exagero, histeria coletiva ou simples confusão visual. Mas existe um caso específico que foge completamente desse padrão. Um caso documentado e investigado pelo Exército Brasileiro e que até hoje permanece cercado de silêncio. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Tudo começou em 1977, na pequena ilha de Colares, no estado do Pará. Na época, Colares era uma região simples e isolada. As noites eram silenciosas, escuras e extremamente tranquilas, até deixarem de ser. Os primeiros relatos surgiram de forma discreta. Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esses tipos de observação. Moradores começaram a afirmar que viam luzes estranhas no céu, geralmente durante a madrugada. Não eram estrelas, não eram aviões e não faziam barulho. As luzes simplesmente surgiam, pairavam por alguns segundos e desapareciam em velocidades impossíveis. No início, ninguém deu muita atenção, mas então as coisas começaram a piorar. Algumas pessoas passaram a relatar sensações físicas estranhas após verem essas luzes. Tontura, fraqueza extrema, dormência no corpo. Pouco tempo depois, surgiram as primeiras marcas. Pequenas perfurações na pele, geralmente no pescoço, no peito ou nos braços. Queimaduras circulares, feridas que médicos locais não conseguiam explicar. As vítimas afirmavam a mesma coisa. Durante a noite, uma luz descia do céu, e quando isso acontecia, elas simplesmente não conseguiam se mover. Era como se algo as observasse, mirasse e atacasse. O medo se espalhou rapidamente. Casos de desmaios se tornaram comuns. Mulheres relataram anemia repentina. Homens fortes passaram dias sem conseguir levantar da cama. Houve relatos de pessoas que morreram pouco tempo depois, sem causa médica definida. A situação saiu completamente do controle. Famílias inteiras passaram a dormir juntas, dentro da mesma casa. Outras preferiam dormir ao ar livre, com fogueiras acesas, acreditando que a luz afastaria aquilo que vinha do céu. Homens armados com facões, espingardas e lanternas faziam vigílias noturnas. Mesmo assim, as luzes continuavam aparecendo e pareciam inteligentes. Foi então que o governo brasileiro não pôde mais ignorar o que estava acontecendo. O Exército Brasileiro foi acionado. Uma operação militar sigilosa foi criada especificamente para investigar o fenômeno. Segundo testemunhas, o primeiro posto de observação da aeronáutica foi montado aqui embaixo dessa árvore, na praia do Humaitá, na ilha de Colares, a cerca de 100 quilômetros de Belém. Essa região era considerada o ponto de maior incidência do fenômeno, onde as luzes que apareciam no céu atacavam em seguida as pessoas. Soldados instalaram equipamentos de vigilância, câmeras fotográficas e filmadoras. Patrulhas passaram a percorrer a ilha durante a noite, e os relatos começaram a se repetir, agora vindos também dos próprios militares.
Eles afirmaram ver objetos voadores sólidos, com formatos variados, que se moviam de forma silenciosa e extremamente precisa. Alguns emitiam feixes de luz direcionados. Outros simplesmente pairavam, como se observassem tudo lá de cima. Centenas de fotografias foram tiradas. Relatórios detalhados foram escritos. O fenômeno era real. E o mais assustador: o exército não conseguia explicar o que estava vendo. Anos depois, o responsável pela operação, o coronel Iranger Rolanda, quebrou o silêncio em uma entrevista histórica. Era aquele silvio, um barulho assim. E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos, na casa onde nós estávamos. Nenhum piloto faria uma coisa dessa, porque isso é morte, certo? Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo. Ele afirmou com todas as letras que não se tratava de algo humano. Aquilo não obedecia às leis conhecidas da física. Mas, de forma abrupta, a Operação Prato foi encerrada. Sem explicações claras, sem coletiva de imprensa, sem respostas à população. Todo o material foi recolhido, classificado como secreto e arquivado. Durante anos, o caso foi tratado como lenda urbana. Até que pouco tempo após conceder a entrevista, o coronel Rolanda foi encontrado morto. A versão oficial afirma que ele cometeu suicídio. Mas pessoas próximas relataram que ele vivia assustado, dizia que estava sendo observado e repetia constantemente que havia falado mais do que deveria. Até hoje, parte dos documentos da Operação Prato seguem sob sigilo militar. Moradores de Colares ainda relatam luzes no céu, ainda evitam sair sozinhos à noite. E alguns afirmam que, quando o silêncio da madrugada fica pesado demais, elas voltam. Talvez nunca tenham ido embora. E a pergunta que permanece sem resposta é simples: se aquilo não era humano, o que estava observando aquelas pessoas?